Será que o uso de testosterona, ainda que como reposição hormonal, pode aumentar as chances de desenvolver câncer de mama nas mulheres ou de próstata nos homens? E como a genética entra nessa equação? Fica comigo até o fim, porque a resposta pode te surpreender. Primeiro vamos entender um pouco o que é a testosterona e qual é o seu papel no corpo. A testosterona é um hormônio produzido naturalmente tanto por homens quanto por mulheres, embora em quantidades diferentes. Nos homens, é um hormônio fundamental para as características sexuais, massa muscular, ossos e energia. Nas mulheres, apesar de bem menor quantidade do que em homens, também está ligada ao bem-estar, libido e saúde óssea. Alguns estudos tentaram investigar a relação entre os níveis de testosterona e o risco de câncer de mama nas mulheres, mas os resultados ainda são controversos. O que sabemos até agora é que os níveis elevados de andrógenos, como a testosterona, podem ser convertidos em estrogênio, o que em alguns casos pode aumentar o risco de câncer de mama, especialmente os tumores hormônio-dependentes. Quer dizer, nos tumores que são sensíveis e crescem com a presença do estrogênio. A Sociedade Brasileira de Mastologia e a Febrasgo destaca a falta de ensaios clínicos randomizados rigorosos que avaliem o risco de câncer de mama em mulheres usando a testosterona. Teoricamente, existe um risco potencial de aumento devido ao estímulo das células mamárias. O impacto é mais relevante em mulheres na pós-menopausa ou em uso inadequado de dosagens muito elevadas sem acompanhamento. Mas é importante dizer, a reposição de testosterona pode sim ser indicada em algumas situações clínicas específicas, como desejo sexual hipoativo, desde que haja avaliação individualizada, levando em conta o histórico familiar e risco genético, como vamos falar nesse vídeo. E nos homens? A reposição de testosterona também poderia ter impacto no risco de câncer? O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens. Ele é sensível a hormônios, principalmente a testosterona. E por isso, durante muitos anos, acreditou-se que a reposição de testosterona poderia alimentar esse câncer, parecido com a relação de terapias de reposição hormonais nas mulheres e o risco de alimentar o câncer de mama. Hoje as evidências mostram um cenário mais equilibrado, mas aqui vai a surpresa. Pesquisas mais recentes têm desafiado essa visão tradicional. Alguns estudos sugerem que não há uma relação direta entre os níveis elevados de testosterona e aumento do risco de câncer de próstata. Na verdade, alguns estudos indicam que níveis muito baixos de testosterona podem estar associados a formas mais agressivas da doença do câncer de próstata, o que chamamos de o paradoxo da testosterona. Poderia então os níveis de testosterona justificar o desenvolvimento do câncer de próstata mais agressivo nos homens com mutação genética em BRCA? Essa foi a pergunta avaliada numa amostra de mais de 700 homens do estudo IMPACT. O que o estudo viu foi que não houve diferença entre os níveis hormonais entre homens com mutação de BRCA ou sem a mutação, e esses níveis hormonais não se correlacionaram com o câncer de próstata nesses homens. Para homens com hipogonadismo, níveis baixos de testosterona, a terapia de reposição de testosterona não parece aumentar significativamente o risco de câncer de próstata quando monitorada adequadamente. No entanto, é uma área que ainda requer vigilância regular. Homens em terapia de reposição hormonal geralmente são monitorados de perto para alterações no nível de PSA e outros indicadores de saúde da próstata. Aqui entra a oncogenética fazendo a diferença. Tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de próstata, existem mutações hereditárias que aumentam muito o risco, como as mutações de BRCA. Homens com mutações no BRCA, por exemplo, têm um risco muito maior de ter o câncer de próstata. Esse risco pode chegar a 60%, e o câncer tem uma forma mais agressiva, com um diagnóstico mais jovem e mais precoce. Mulheres com mutações de BRCA1 ou 2 têm risco elevado de câncer de mama, que pode ser também influenciado por outros fatores hormonais.
Por isso, conhecer o seu risco genético é essencial antes de decidir sobre o uso de qualquer tipo de reposição hormonal. A genética pode mudar a conduta médica e a intensidade do rastreamento. O que devemos lembrar? Testosterona é um hormônio natural importante para homens e mulheres. Em mulheres, níveis elevados podem estar associados a maior risco de câncer de mama, hormônio dependente. Em homens, a testosterona não causa o câncer de próstata, mas pode acelerar tumores já existentes. Toda reposição hormonal deve ser feita com acompanhamento médico rigoroso e conhecer o risco genético é um pilar fundamental para decisões seguras e personalizadas. Quando falamos de hormônios e câncer, não existe uma resposta simples. O que existe é ciência, acompanhamento médico e cada vez mais o conhecimento genético que nos ajuda a personalizar a prevenção e o tratamento. Se você tem histórico de câncer na família, não tome decisões sobre reposição hormonal sem antes fazer sua avaliação genética. Eu sou a doutora Roberta Galvão, este é o canal Livre do Câncer. Se gostou desse vídeo, trouxe clareza para você, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal.